Pronto para conversar aqui com a Tranquilo. Chuva Ácida? Bom, essa conversa a gente já está entabulando pelo menos há quase um mês ou mais. Desde quando você falou que o Chuva Ácida ia voltar com um novo formato. Quando a gente começou a trabalhar a ideia do Chuva Ácida e essas coisas assim, a gente começou a pensar com quem que a gente poderia conversar um pouco. Tá? Não é uma entrevista, é uma conversa sobre alguns temas que eu acho que interessam os nossos leitores no blog e também aqui nos segue agora aqui nos vídeos, no YouTube e no blog. Arno, conta uma coisa. Vamos falar da pandemia, tá? Você acompanha os números e como isso vai mudar depois da pandemia? Como as cidades vão mudar depois disso? Vai ter mudança nas cidades, na forma como nós vivemos ou não? Como você vê isso? Bom, Jordi, como a gente está entabulando essa conversa, a gente vem conversando sobre a cidade, não é de hoje, é de anos, de décadas. A gente está envolvido com a cidade por causa da profissão, para começar. Então, a gente vai fazendo prognósticos, a gente trabalha com legislação urbana, com planejamento urbano, com situações da cidade. Então, o que está acontecendo? Como a gente vem conversando muito sobre isso, a cidade vem mudando. E a pandemia, no primeiro momento, me chamou a atenção, porque muita coisa aconteceu muito rápido. Só que aí eu comecei a fazer outro raciocínio. Tudo isso já estava acontecendo. Tudo. E aí me veio a lembrança o Alvin Toffler com O Choque do Futuro, quando ele fala que houveram 3 coisas no mundo que foram fantásticas para que o mundo mudasse: a roda, a revolução industrial e a informação. Tanto é que vivemos hoje o século XXI, o século da informação. Se Toffler refizesse o livro do Choque do Futuro, com certeza incluiria a pandemia como um dos choques do futuro. Eu acho que é por aí. E aí, dentro dessa visão de Toffler e a cidade, o que vai mudar assim? O que vocês... Porque, sim, vamos dizer que tinha mudanças vindo, mas a pandemia as acelerou, colocou um ritmo diferente, ou você acha que isso estava previsto dessa maneira? Olha, a pandemia, ela apenas é uma coisa que o Toffler colocaria, como o Toffler trabalha muito com a velocidade, com a avançada velocidade das coisas, só um exemplo do livro dele, ele fala que a roda, inventada há 4.000 anos atrás, levou que a velocidade do homem fosse de 4, 5, 15 quilômetros por hora, 2.000 anos atrás, para 120 no século XIX. E hoje um satélite a 30 mil quilômetros por hora. Só para entender, quando você fala dos 3 a 15, estamos falando da diferença de andar a pé ou andar a cavalo, que era antes da roda, a mobilidade. Isso, andar a pé ou a cavalo para a roda. Isso, vamos dizer, o homem caminhando 4 quilômetros do homem. Quilômetros por hora e a cavalo Isso mesmo. Quilômetros por hora. Essa seria da onde saem esses números do Toffler. Isso. Agora, e depois? Exatamente. E depois o que acontece? Agora, nós viajamos no espaço a velocidades inimagináveis, pensando o homem de 3, 4 mil anos atrás. Mas isso fez com que eu pensasse sobre uma pandemia e como a gente teve um tempo para conversar e pensar mais, refletir sobre o que a pandemia vai mudar na cidade. Eu disse assim, a pandemia não vai mudar nada na cidade. A pandemia é a roda. Ela simplesmente acelerou um processo que já estava ocorrendo. Vamos voltar um pouco no tempo. Aumentou a velocidade. Aumentou a velocidade. Essa velocidade, vamos pensar um pouco diferente. Vamos pensar assim, se fala há bastante tempo na tal da mobilidade digital. Mobilidade? Isso começou no Brasil, digital. Tá. Conta para nós o que é mobilidade quando a pessoa não se desloca fisicamente. Quando a pessoa não precisa se deslocar fisicamente. Ela o faz por meio que nós estamos fazendo hoje. Então, pense o seguinte, Jordi.
e quem está nos ouvindo. Na década de 80, em 83 especificamente, foi introduzido no Brasil o primeiro caixa eletrônico. Qual era a função que os bancos tinham, ou qual era a intenção dos bancos? Era diminuir a presença humana no contato entre o seu cliente e o banco. Hoje, lembrando aquelas instalações da década de 70, 80, das filas, da quantidade de caixas, do horário especial para atender pensionistas e aposentados, num horário diferente do funcionamento do banco, tudo isso era uso e ocupação do espaço em determinado tempo. Hoje, com um celular, o que a gente faz? A gente faz tudo com o banco, sem precisar ir lá. Opa, isso é mobilidade digital. Eu lembro que em 95 se discutia a questão da mobilidade com problemas sérios no trânsito em Joinville e se falava na mobilidade digital já, ou seja, de não precisar se deslocar. Estou falando de 25 anos atrás. Jordi, tudo isso já estava acontecendo. A pandemia é a roda que mudou a velocidade das coisas. Ou seja, simplesmente isso. As coisas já estavam acontecendo. O trabalho em casa é outra coisa desse tipo, já estava acontecendo. E deixa eu trazer isso para o joinvilense. O que vai mudar em Joinville? Você se atreve, dentro do seu conhecimento como urbanista, da leitura que você está fazendo disso? Eu posso te dizer que os nossos clientes, eu estou falando dos clientes de paisagismo, estão agradecendo aqueles que têm um jardim, eles estão reconhecendo a diferença que o jardim faz. Quem tem uma sacada reconhece, valoriza. Tem uma história interessante. Na Europa, as pessoas hoje já mudou o mercado imobiliário e ter uma sacada, ter um espaço comum para ser usado no empreendimento, no condomínio, é uma coisa que é valorizada. Eu estou te falando no micro, tá? Mas no macro, nessa visão sua de urbanista, o que vai mudar na cidade do futuro? Do futuro eu estou falando já hoje, não estou falando daqui a 20 anos. A primeira coisa é que a pandemia não está mudando nada, ela está simplesmente acelerando o processo. Essa é uma coisa. Então a gente vai ver, eu não vou falar de Joinville, vou falar que a coisa vai se espalhar um pouco mais. Voltando um pouco ao nosso caso, ao caso do mundo. Já se fala, estão falando por aí, que muitos metros quadrados de espaços de oficinas, escritórios, serão desativados. Por quê? Porque o trabalho o trabalho digital, o trabalho em casa, vai ser assumido definitivamente. Mas isso já estava acontecendo. A pandemia acelerou. O e-commerce, o comércio onde você compra um tênis, uma roupa, um sapato, ou qualquer coisa, até um carro, ou muito mais, uma casa, está consolidado a um volume estratosférico. Então, tudo isso vai diminuir espaços para escritório, vai diminuir espaços para imobiliárias, vai diminuir espaços para lojas físicas. Isso tudo vai mudar o preço das coisas. Vai mudar, inclusive, como usamos os espaços de circulação. Isso tudo já aconteceu. Só a pandemia fez acelerar todo esse processo. Então, se eu entendo direito, o que você está sugerindo é que o mercado imobiliário vai mudar, que vai mudar o formato e as demandas dos clientes na parte residencial, e, por outro lado, que na parte comercial nós vamos ter uma mudança de demanda quer dizer, hoje tem uma demanda e nós vamos mudar isso para ter sobre-oferta, porque vai ter uma redução da demanda, porque mais gente vai trabalhar em casa e as empresas vão reduzir a área destinada a escritórios. É isso que você está imaginando? Olha, não é eu estou imaginando, estão já falando no mundo. Por exemplo, eu vi na sexta-feira um vídeo de um conterrâneo teu, um espanhol, falando que as grandes empresas do mundo, só as grandes empresas, eu achei até que o número que ele falou é pequeno, ele falou em 1 milhão de metros quadrados serão desativados em escritórios pelas grandes empresas.
E o que ele me chamou, a proposta que me chamou muita atenção na fala dele foi que é o seguinte: os custos gerados por 1 milhão de metros quadrados, energia, a energia elétrica, a água usada, as pessoas que limpam, o uso do transporte público e particular para o deslocamento, tudo isso vai ser reduzido. Em que proporções? Eu não sei calcular ainda. Agora, 1 milhão de metros quadrados no mundo é muito pouco. Então, vai haver eu acredito que haverá uma aceleração. Outra, eu também acredito que haverá uma exigência por novas plantas residenciais. Eu vou voltar um pouco. Eu vou até no tempo da Carta de Atenas. A Carta de Atenas é um congresso internacional da arquitetura moderna, realizado em 1933, disse que as cidades deveriam ser divididas em uso residencial, lazer, trabalho e de circulação. Isso vai ser muito alterado, no seguinte sentido: essa mudança do trabalho em casa exigirá outros tipos de planta. Já estão ocorrendo, já ocorrem inclusive em Joinville. Existem empreendimentos de Joinville residenciais, onde já existem escritórios para que o seu morador atenda ou faça uma pequena reunião à sua disposição. 1 ou 2 no máximo. Isso vai aumentar, ou seja, haverá uma exigência por mais escritórios ou metragens maiores dentro da área de residência para que isso seja atendido. Dentro do seu apartamento, mais áreas, muita área voltada à sua atividade, que é o paisagismo. As pessoas começarão a fazer maiores exigências sobre os cenários de sua residência. E isso envolve não só a decoração, mas o verde, a paisagem e assim por diante. E qual é o impacto disso na mobilidade? Joinville vive, no caso de Joinville, nós vivemos com um problema histórico de mobilidade. A pandemia reduziu, não temos mais ônibus na cidade, e aí a gente vê o impacto do ônibus. Nós temos muita menos gente circulando, apesar de que muita gente acha que não tem nem nada. Tem essa turma dos negacionistas que acham que está tudo ótimo, que está tudo normal e que agora a cidade ficou boa. Mas como a mobilidade, como isso vai afetar as pessoas, como vai afetar a cidade? Como os próximos prefeitos, nas próximas gestões, vai ter que encarar a mobilidade em Joinville? Jordi, o impacto da pandemia sobre a economia não é da cidade, do mundo, ninguém pode negar. Então, isso aí é um fato que não dá para ser medido. Não dá para ser medido. Eu não tenho condições de medir. Bom, a questão da mobilidade, um dos fatores da economia, ele é uma parte integrante do processo econômico, das indústrias, da cidade como um todo. Nós precisamos da mobilidade para fazer qualquer atividade. Inclusive, para o nosso sustento diário, precisamos nos mover. As coisas têm que chegar à nossa casa. Nós não plantamos mais nada, nós não temos mais produtos de alimentação. Bom, como é que vai ser essa nova cidade? E aí eu como estava há pouco falando sobre essa cidade da Carta de Atenas, onde Brasília é o exemplo máximo desse processo. A cidade que não tem adensamento nenhum, hoje, e aí eu digo para ti, já estava sendo mudado esse princípio da Carta de Atenas. Agora o que está acontecendo? Se fala a lote na nossa cidade, fala a lei de ordenamento territorial, se propunha o adensamento de qualquer forma. Nem para o adensamento a cidade está preparada. Então, como é que vai ser essa modificação de paradigmas? A cidade, será que as pessoas irão realmente ficar mais em casa? Ou as empresas irão decidir que a pessoa fique em casa? Como será essa relação? Eu até estava filosofando a respeito do quem é que vai escrever ou vai substituir o contrato social de Rousseau, ou seja, qual vai ser o novo contrato social, os novos contratos de trabalho, todo esse trabalho em casa, onde eu não preciso me deslocar, onde a empresa não gasta em energia, onde a empresa não gasta com limpeza, onde a empresa não gasta com aluguel ou com manutenção do seu patrimônio. Isso vai ser revertido em benefício de quem trabalha. As relações de trabalho permanecerão as mesmas, os contratos de trabalho serão os mesmos.
Bom, uma coisa que é verdade, não quero entrar hoje nessa discussão dos contratos de trabalho e do tempo que dedicamos a isso, mas o que é verdade é que vai sobrar mais tempo e que vamos perder menos tempo presos no trânsito. Isso é um fato. Vai ter menos deslocamento, isso é um fato. Quer dizer, se as pessoas trabalham, moram e têm lazer em casa, como a gente está vivendo agora nessa época de confinamento, a cidade muda, mas aí a gente não vamos nos encontrar mais, se não é aqui de uma maneira virtual. Quer dizer, tem uma mudança do modelo de cidade, do modelo das relações que transcende a visão só sua de urbanista, senão no fundo vai muito além disso daí, não? Ou como porque tem algumas mudanças que vão ter um impacto muito duro nas pessoas, não? Na maneira de viver como nós a conhecemos. Bom, para concluir essa parte dos novos contratos de trabalho, só para Toffler também propôs a adocracia. O que é a adocracia? Eu vou até ler para ficar mais entendido. A adocracia é um sistema temporário, variável e adaptativo, organizado em torno de problemas a serem resolvidos por um grupo de pessoas com habilidades e profissões diversas. O que está acontecendo hoje nos hospitais de campanha, no trato do problema? Não se está se reunindo de forma a adaptar uma variável para um problema? Estamos fazendo a mesma coisa. A organização do trabalho também vai adaptar novos modelos ao trabalho, novas exigências. E aí, quando você fala em menos mobilidade, será que isso não será bom para a cidade, para a qualidade do ar, para o número de acidentes no trânsito? Já se prova hoje, já se faz hoje, ou se apresenta hoje, números menores de acidentados no trabalho, desculpe, no trânsito hoje, em todas as cidades do mundo. Bom, se vamos a isso da qualidade ambiental, São Paulo é um exemplo de como a cidade está mais limpa, Veneza é um exemplo de como os peixes voltaram para os canais, os peixes estavam lá e não dava para ver, a própria Baía de Guanabara hoje está muito mais limpa, quer dizer, o Cachoeira não dá para falar, tá? Porque nós estamos todos em casa e toda parte da Joinville que não tem ainda esgoto, que é a imensa maioria da cidade, continua poluindo o Cachoeira com esgoto, tá? Que é o esgoto doméstico. Mas, na realidade, menos mobilidade, também é gasolina mais barata, estamos vendo a crise do petróleo no sentido dos preços cair, porque tem menos gente usando o carro e os carros e o transporte rodoviário são os grandes vilões do consumo do petróleo. Mas eu acho, Arno, que aí nós temos mais coisas para falar e que vamos ter que voltar a conversar. Deixa acabar essa nossa nessa conversinha de hoje e fica já combinado que nós vamos continuar essa conversa, que vamos ir acompanhando essa mudança que a pandemia está nos causando, e aí me interessa muito que os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem aqui no blog, no Chuva Ácida, possam escutar de você acompanhando essas mudanças, para que possam estar preparados para isso. Um comentário antes. Sobre essa mudança, sobre essa limpeza do ar, o antigo negacionista prefeito de Nova York está propondo que as cidades sejam destinadas, as ruas da cidade sejam destinadas, os 120 quilômetros de ruas da cidade sejam destinados exclusivamente à bicicleta. Alguma coisa está acontecendo. Inclusive, está propondo legislação para isso. Não, tem que estar. Na realidade, o que a gente está vendo é que as pessoas que, por um lado, no primeiro momento foram pedidas para ficarem em casa, cada vez as cidades estão liberando mais o espaço urbano. Estão tirando os carros da cidade, das ruas, e as pessoas têm acesso às ruas, mantendo a distância, ganhando distância. E essa é outra coisa importante, essa nova distância entre as pessoas de 1,5 metro a 2 metros, isso faz que mudem as coisas. A gente se afasta um do outro, precisamos ruas mais largas, precisamos calçadas mais largas. Joinville é uma cidade que não tem calçadas, não está feita para o pedestre. Nós aqui, o carro é o grande mestre, o nosso prefeito é dos que defende que cada joinvilense tem que ter um carro e que quer ter um carro. Uma visão completamente do século passado, não do 20, do 19, tá? Quer dizer, na realidade, o prefeito nosso tem uma visão totalmente retrógrada enquanto às cidades e tudo. Eu acho que ele ainda não superou a fase da quadriga e da biga, tá? O máximo que ele consegue enxergar. Então, te proponho... Volto a insistir, não são mudanças, apenas
ela é a roda, que aumentou a velocidade. O que está dizendo é que não temos nada novo, o que está dizendo é que isso está vindo mais rápido, mas que nada disso é nenhuma surpresa. É isso? Tudo. Não, estava acontecendo. Tudo isso estava acontecendo. Só que a pandemia acelerou tudo isso que estava acontecendo. É a minha visão que, depois de algumas percepções, de algumas coisas, de alguns estudos para trás, ou seja, verificando algumas coisas que estavam acontecendo atrás, vamos dizer, alguns futuristas estavam falando sobre isso, só que não estava acontecendo com a velocidade que eles tinham previsto. A pandemia é a roda. Tem coisas que eu não posso prever, tem coisas que estão acontecendo ou não aconteceram ainda, e aí eu não sei, ainda são frutos dessa pandemia e não estava nem prevista. Agora, eu aí não consegui pensar sobre isso ainda. Vamos lá, vamos pensar nisso junto e vamos compartilhar isso com os nossos seguidores aqui do Chuva Ácida. Muito obrigado, Arno. Vamos continuar essa conversa, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado a todos que nos ouviram ou tiveram a paciência de nos ouvir. Um abraço.